Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso comentário de hoje. Hoje eu peguei para o nosso comentário o Evangelho de São João, no capítulo 9, versículos 1 e seguintes. Vamos ver até onde dá para ir, né? Ele é enorme, ele é muito grande, mas o nosso tempo é que não é muito, né? A não ser que eu possa ficar com as 2 horas, não sei se é muito para você, não. Mas tudo bem, vamos lá ver o que é que São João narra a respeito de um cego de nascença. Preste bem atenção. O que aconteceu naquele dia, né? Aqui, caminhando, Jesus viu um cego de nascença. Os discípulos indagaram dele: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem este, nem seus pais, mas é necessário que nele se manifestem as obras de Deus. Enquanto for dia, cumpre-me trabalhar. Enquanto for dia, eu me perdi aqui um pouquinho. Peraí, eu vou voltar aqui, tá? Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais, mas é necessário que nele se manifeste a obra de Deus. Enquanto for dia, cumpre-me terminar as obras daquele que me enviou. Olha só. Virá a noite, na qual já ninguém pode trabalhar. Por isso, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu no chão, fez um pouco de lodo com a saliva e com o lodo ungiu os olhos do cego. Depois disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé. Esta palavra significa emissário. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então, os vizinhos e aqueles que antes o tinham visto mendigar, perguntavam: não é este aquele que sentado mendigava? Respondiam alguns: é ele. Outros contestavam: de modo algum, é um parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Perguntaram-lhe então: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: aquele homem que se chama Jesus fez isso, fez lodo, ungiu os meus olhos e disse-lhe: vai à piscina de Siloé e lava-te. Fui, lavei-me e vejo. Interrogaram-no: onde está esse homem? Respondeu: não sei. Levaram então o que fora cego aos fariseus. Ora, era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Os fariseus indagaram dele novamente, de que modo ficara vendo. Respondeu-lhe: pôs-me lodo nos meus olhos, lavei-me e vejo. Diziam alguns dos fariseus: este homem não é enviado de Deus, pois não guarda o sábado. Outros replicavam: como pode um pecador fazer tais prodígios?
E havia desacordo entre eles. Perguntaram ainda ao cego: que dizes tu daquele que te abriu os olhos? É um profeta. Pronto, se vocês querem saber, é um profeta. Respondeu ele. Mas os judeus não quiseram admitir que aquele homem tivesse sido cego e que tivesse recobrado a vista, até que chamaram seus pais e os interrogaram: é este o vosso filho? Afirmais que ele nasceu cego? Pois, como é que agora vê? Seus pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora ficou vendo, nem quem lhe abriu os olhos. Perguntai-o a ele, ele tem idade, que ele mesmo explique. Olha que coisa maravilhosa. E o que é que nós entendemos disso? Esse evangelho é maravilhoso porque Jesus aqui, ele diz para mim e para você, ele começa dizendo assim: quando perguntaram a ele, os discípulos, né? Mestre, quando virou cego, iam com Jesus: mestre, quem foi que pecou para que nascesse cego? Ele ou os pais dele? Porque imagina-se sempre, se imaginou que o pecado tem as suas consequências, né? O pecado tem as suas consequências. Muitas vezes quase sempre, o nosso erro, o nosso pecado, ele traz uma consequência, ele traz o mal. Mas Jesus é uma pessoa inteligente, discreta, sábia, objetiva, ele não está preocupado com isso no momento. Importa que se cumpra a obra de Deus na nossa vida. Na vida do cego, na minha vida, na sua vida. E Jesus, ele olha para nós assim, como que diz: olha, eu estou ansioso para fazer um milagre na sua vida. Eu estou querendo a oportunidade de mostrar para as pessoas que não acreditam que eu vim para isso. O meu trabalho é esse. Isso faz parte do meu projeto de salvação. Não é só salvar a alma, ele quer nos salvar por inteiro. E a polêmica que se gerou por causa disso? Será que é ele mesmo? Será que é o cego? Não é ele, não é outro, é parecido com ele. E os fariseus de plantão, que estavam sempre presentes para criticar Jesus, perguntaram para o cego: quem foi que te curou? Olha, eu só sei que eu fui curado, não me pergunte. Como é que aconteceu isso? Passou o lodo dos meus olhos, fui me lavar e agora vejo. É como Jesus dissesse assim: olha, eu não quero saber esse modo da gente falar bem simples, quem invernizou a barata. Eu não quero saber o que está acontecendo, eu quero saber o que é que eu vou fazer. Eu quero saber como que eu vou realizar a obra. Então Jesus não perde tempo. Essa cegueira
ou esse mal que acontece comigo, com você, muitas vezes, nós pecamos mesmo. Esse mal que acontece na nossa vida, e quando nós obedecemos ao que Ele nos diz, é o momento certo dele realizar a obra da nossa vida. Você sabe que tem gente que não acredita em cura, né? Em milagre, né? Tem muita gente boa que não acredita em milagres, não acredita em cura. Quando fala assim, não, isso daí nem faz parte da Igreja Católica. Muito ao contrário, Jesus Cristo começou a sua vida pública realizando milagres e milagres, para que aquelas pessoas que não acreditam comecem a acreditar no poder de Deus. E foi isso que ele começou a fazer com o cego. Fazer aquele milagre, passar lodo dos olhos. Veja se tem lógica isso. Tem lógica a pessoa chegar na sua presença e dizer, olha, eu estou com um problema assim, eu estou com um ferimento. Você vai lá, pega um lodo, cospe e passa. Aí você ia dizer, mas escuta, que é isso? Isso não tem sentido, isso não faz sentido. Podia dizer, não, traz aí uma gaze, põe uma gaze aí, cura aí, vai fazendo. Não, Jesus Cristo faz as coisas para que a gente fique assim, intacto, olhando, impactado, olhando assim. Por que Jesus toma essa coisa? Para ele não existe lógica, para ele não existe matemática. Ele faz e pronto, faz com a palavra. Ele passa aquele lodo nos olhos da vítima, do cego, manda ele se lavar na piscina de Siloé. Ele vai, se lava e volta enxergando. Que piscina é essa? Existe um morro lá, que eu vi aí num texto aí, chama-se Monte Mória, lá em Jerusalém. E ali é onde está o templo de Jerusalém. Ali existe uma água corrente, direto, e passa pelo um canal, e vai para o templo, onde com aquela água o sacerdote faz as cerimônias, batismo, e bênção, e etc. Aquela água purificadora foi nessa piscina de Siloé. Quer dizer, que vem a água do Monte Santo, que vem para essa piscina, e ali ele foi, lavou-se e voltou enxergando. Se ele dissesse para o cego assim, simplesmente, sem passar o lodo no rosto dele, na vista dele, se ele dissesse assim, olha, vai te lavar que você fica bom. Vê como é que Jesus age conosco. Ele quer que eu e você sejamos obedientes. Façamos aquilo que Ele quer que nós façamos para o nosso bem. Se Ele dissesse, vai te lavar lá que você sai, será que Ele tinha ido? Acho que não. Isso é uma conclusão minha. O Evangelho não me falou isso. Mas quando ele passa aquele lodo que manda se lavar, ele diz, bom, agora eu vou ter que me lavar mesmo, eu estou sujo. É uma forma que Jesus usa para que eu e você possamos obedecer a Ele. Porque eu e você precisamos obedecer o que Ele diz para nós. Essa nossa teimosia de fazer de conta que estamos fazendo tudo certinho, eu digo assim, desculpa, eu estou dizendo para mim mesmo. A gente às vezes faz de conta que está fazendo tudo certinho, estou indo à missa todo domingo e está tudo ok. É isso, mandamento, é essa a obrigação. Na verdade, se você não quiser, você não vai. Você não é obrigado.
Mas quando a gente vai por quê? Porque é um dever nosso buscar a bênção e a graça de Deus. E ele foi porque ele se reconheceu que estava sujo. Então, quando ele reconhece que está sujo, então esse é o começo do milagre acontecendo na nossa vida. É aquele cego, eu, você, eu estou reconhecendo que eu errei, que eu preciso tomar um banho com essa graça, com essa bênção de Deus, para que o milagre aconteça, para que eu possa me converter, para que eu possa ser perdoado. E quando eu obedeço o que ele me diz, eu vou voltar curado. A minha vida vai se tornar leve, porque eu estou reconhecendo, não, quem tem pecado, na verdade quem tem pecado precisa ouvir o que você está falando hoje. Eu vim aqui, eu não estou precisando disso. E a gente não reconhece que a gente às vezes faz alguma coisinha que só Deus pode perdoar, né? Alguma bobagem na nossa vida, quando a gente desobedece, quando a gente despreza o outro, quando a gente critica o outro, fala mal do outro. Às vezes a gente está derrubando uma pessoa gratuitamente. Para quê? Para quê? Deixe caminhar. Se puder ajudar, eu vou ajudar, mas não vou derrubar não. Deixa caminhar. Não é a nossa obrigação derrubar ninguém, passar rasteira em ninguém, estragar o nome de alguém. Pelo amor de Deus, isso é fofoca, isso é calúnia, isso é miséria. Então, Jesus quis e quer que eu e você obedeçamos, e ele apresenta um motivo. O motivo foi esse. Fui, lavei, me fiquei bom, e começa aquela polêmica dos fariseus. Você sabe quem são os fariseus, né? São muito religiosos, muito moralistas, muito bons, professores da palavra de Deus, professores de religião, ensina o povo, só que ensina aquilo que nem eles fazem, porque eles são hipócritas. Eles eram os mestres da lei, os fariseus, não queriam aceitar Jesus como Filho de Deus, como Salvador. E quem aceitasse e falasse para eles era expulso da sinagoga, porque eles não aceitavam aderir a Jesus como Senhor e Salvador. Então essas coisas aí, eles começaram aquela polêmica. Escuta, mas como foi? Chamaram os pais dele. Escuta, esse é teu filho mesmo? E como é que ficou cego? Aliás, como é que ele vê? E os pais dele falaram, olha, pergunte para ele é de maior. Pergunte para ele, deixava indignados. Porque se eles dissessem que aderiam a Jesus, eles eram expulsos. Como o cego foi expulso quando falou da frente deles, foi aquele homem que me pôs lodo nos olhos, que nós chamamos de Jesus, que ele mandou me lavar na piscina, eu fui, lavei e me estou curado. Bastou isso para ele ser expulso da sinagoga pelos fariseus. Isso é gente religiosa? Ou é um cara de pau que quer pregar para os outros, falar para os outros ser bom, quando ele mesmo está trabalhando em prol da sua grandeza, do seu destaque? Não é quem salva sou eu, não é Jesus. Jesus precisa ser reconhecido como Deus. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Salvador. E olha, deixa eu te falar mais uma vez. Quando você vê os evangelhos, que ninguém falar, ninguém reprisar, isso aqui, os milagres que acontecem
que estão narrados no Evangelho, é para a gente refletir, meditar, conversar sobre isso. Porque tem gente que fala, uma vez uma pessoa tão importante falou para mim assim, isso é tudo bobagem. Eu digo, para você para mim não. Fui mal criado mesmo. Para você pode ser, para mim não é. Porque eu acredito na palavra de Deus. Quer dizer, os fariseus, o mestre da lei, orientavam o povo, eram os tais, mas ele não podia fazer nada perto deles, porque eles iam censurar. Ele está trabalhando no dia de sábado, sábado é dia de descanso. Para Jesus não tem essas coisas. Se precisa fazer o bem, vamos fazer, não importa se é sábado, domingo. Naquele tempo era o sábado, dia do descanso, hoje é domingo, dia do descanso. Para Jesus não interessa que dia é, importante é salvar aquele que está se sofrendo, se perdendo, machucado, precisando de socorro, de ajuda, precisando de uma palavra de conversão, de salvação, de orientação. É isso que a gente precisa entender, o projeto de Jesus na nossa vida. Jesus nunca teve nem tem interesse nenhum de aparecer como Salvador. Quando foi preciso, ele disse, eu sou o Filho de Deus. Mas quando vieram confrontá-lo, desafiá-lo, você está dizendo que eu sou Filho de Deus. Agora, ele é um Deus simples. Jesus nunca disse, eu te curei. Olha que simplicidade. Ele sempre falou assim, vai, a tua fé te curou. Vai, não peques mais. Vai, a tua fé te curou. Não, porque Deus, Ele é Salvador. E uma coisa é bom que fique muito claro para nós hoje, sempre, que Jesus não veio salvar só a alma. Jesus não é um Deus dos mortos. Jesus não é só Deus dos mortos, é Deus dos mortos e dos vivos. Por isso que Ele opera curas quando Ele quer, quando nós cremos. Ninguém sabe quando é que acontece, porque vai depender de eu acreditar e de Ele querer fazer a cura em mim. Se aquela doença não é para o meu bem, então Ele vai me curar. Se ela for para a minha conversão, provavelmente não irá me curar. Mas isso é coisa que é assunto que só Ele pode explicar para nós. Então é isso que eu queria partilhar com você hoje. Te agradeço, que Deus te abençoe e partilhe-se essa ou outra palavra de Deus que você conhece com alguém que você conhece. É Ele quem vai transformar a nossa vida. E nós pedimos a Ele que nos abençoe, nos guarde, nos dê sabedoria para entender aquilo que Ele quer falar para mim e para você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.